Então, o Charles não considera mais a Fundação Cardano como parte da Cardano, até que haja uma mudança de liderança e o controle comunitário da organização. Vamos falar um pouco sobre governança, sobre Catalyst, sobre Fundação Cardano. O Charles falou que não vai estar no Summit enquanto a Fundação Cardano organizar o Summit. Ele falou que vai para o Hari Evo, né, que é um evento organizado pela comunidade dos Estados Unidos. Então, o Charles cortou laços aí com a Fundação Cardano, depois que a Fundação Cardano votou ali no Catalyst, decidiu as coisas, votou com poder de voto desproporcional ao poder de voto da comunidade, né, e tudo mais. E mais, o Charles disse que a Fundação Cardano vai votar contra o orçamento e a Constituição. Não sei quem disse isso a Charles, galera. E aí o Charles falou que até que haja mudança de liderança que resulte no controle comunitário da Fundação Cardano, não a consideram mais parte da Cardano. Então, o Charles não considera mais a Fundação Cardano como parte da Cardano, até que haja uma mudança de liderança e o controle comunitário da organização. E aí o Ada Tennant, ele fala que não há nenhum plano da Fundação Cardano de votar contra a Constituição, e a Fundação Cardano nunca declarou isso. Então, ele não sabe de onde o Charles está tirando isso. O Charles falou que vai estar no Hari Evo e ele acha que o evento vai ter o dobro do tamanho. A Linda, destacando essas mensagens do Charles, que não vê mais a Fundação Cardano como parte da Cardano. E aí a Linda fala que precisamos de mudança. E aí eu destaco para vocês aqui, galera, uma coisa, né? Essa Linda, ela teve proposta no Catalyst. E ela criticou que a Fundação Cardano votou, mas ela fez campanha para que a MinSwap votasse na proposta dela. A MinSwap, que é uma baleia, né, que vota com as ADAs que estão lá no contrato inteligente. Então, o Michel da Harmond, que está destacando aqui que é uma hipocrisia dela, criticar a Fundação Cardano votar, mas fazer campanha para que a MinSwap vote na proposta dela. Fez também para que a Liquid votasse. E aí tem um comentário aqui de outro membro da comunidade falando, sim, nenhum DEX deveria votar com o poder de voto das áreas que tem lá. Enfim, né, a gente traz aí todas essas discussões para vocês. Acompanhem, tá, galera? Muito importante. Fundação Cardano agora se manifestou. Vamos ver essa guerra aí, Charles versus Fundação Cardano. Vamos ver como é que tá, como é que fica o futuro da Cardano depois disso. Pessoal, então, vamos trazer aqui algumas mensagens, né, de membros da Fundação Cardano, pessoas que trabalham na Fundação Cardano. Aqui tem o Fábio e também tem a Fundação Cardano se pronunciando aí em relação a todas essas críticas que eles têm recebido. Vamos ver, o Fábio, galera, ele é desenvolvedor na Fundação Cardano e o que é que ele diz? Há cerca de 100 pessoas trabalhando na Fundação Cardano e 50% delas são engenheiros, que se importam profundamente com o ecossistema. Mantemos componentes e ferramentas essenciais para exchanges, para garantir a prontidão do Red Fork, para que não sejamos deslistados por elas. Sinta-se à vontade para verificar a nossa organização no GitHub. Realmente dói ler isso, então é ainda mais difícil focar na próxima tarefa no VS Code, né, que é um editor de código de programação, para começar a construir coisas para o nosso ecossistema, especialmente considerando todos os outros na fundação que vivem e respiram Cardano. Ele falou que vai fechar o X hoje, né? Ele postou isso ontem. Ele está respondendo a mensagem do Charles, falando que ele rompeu, né, que a Fundação Cardano não representa aí a comunidade por causa das ações que a Fundação está tomando, a revelia do que a comunidade pensa, ou a maioria da comunidade pensa. Então, galera, a gente também precisa ver, né, que a gente não está criticando todo o trabalho da Fundação Cardano, a gente está criticando o comportamento da Fundação Cardano em relação à governança, né, essa ingerência deles no Catalyst para decidirem quem ia receber financiamento no Catalyst, votando com poder de voto que determinou quem ia ganhar ou perder, né, enfim, no Catalyst, que é um processo de votação para a comunidade escolher, e a Fundação Cardano vai lá e não deixa a comunidade escolher, né? Mas sim, a gente reconhece muitas coisas boas que a Fundação Cardano fez,
E estamos destacando algumas aí para vocês também, para que não fique só esse clima negativo em relação à Fundação Cardano. Sim, eles fazem muitas coisas boas, mas também a gente tem que criticar as coisas erradas, né? Aqui, galera, é o cardanoupdates.com, é um site que mostra ali toda a atividade de desenvolvimento de código da Cardano, né? Aqui os repositórios de código da IOG, também tem aqui os repositórios de código da Fundação Cardano, do Intersect, do Blink Labs, Emurgo, TXPipe, do Iken, da Cardano Community, CSpark, Mesh, Blockfrost, do Catos, do Harmonic Labs, Coios, Gimb Labs, Vacuum Labs, enfim, vários construtores da Cardano que estão listados aqui, que estão sendo rastreados, toda a produção de código. Então, muita coisa está sendo feita fora dos holofotes, né, galera? E a gente precisa destacar para vocês que a Fundação Cardano, né, nos últimos anos, contratou desenvolvedores e também constrói muitas ferramentas boas. O Cartóides, que é outro membro da Fundação Cardano, diretor técnico, ele fala o seguinte: lembra quando a Fundação Cardano lançou um dos cursos em vídeo gratuitos mais completos e de alta qualidade sobre blockchain Cardano? Mais de 25 módulos, cerca de 100 mil palavras, mais de 300 diagramas animados, mais de 200 perguntas de quiz, né, de teste, mais de um ano de trabalho para montar. Né? Então, ele está destacando aqui coisas que a Fundação Cardano fez. Por exemplo, o Iken. O Iken, que é a linguagem de contrato inteligente mais usada da Cardano pelos desenvolvedores, que tem a maior número de contratos inteligentes, né, que geram volume na Cardano, ela é apoiada também pela Fundação Cardano. E o que é que o Iken postou? Demorou mais de um ano após o nosso lançamento alfa para atingir 1 milhão de transações na mainnet, transações que utilizam contratos inteligentes Iken. Só no mês passado foram 1.099.533 transações feitas por meio da Iken. Isso é cerca de 62% da atividade de contratos inteligentes da Cardano. Então é inegável, né, galera, a força aí dessa linguagem que é apoiada aí pela Fundação Cardano. E o dele destaca isso mesmo, exatamente isso aqui, galera. Dramas à parte, ele diz, né? Sem Iken e Ognius, que é uma outra ferramenta para você ler transações que estão acontecendo na blockchain, sou confiante em dizer que haveria débitos extremamente mínimos na Cardano, sem essas duas ferramentas. E o restante teria uma experiência de usuário completamente diferente do que estamos acostumados. Também significativamente menos transações, menos pools de stake lucrativos, menos recompensas de stake, menos variedade de linguagem de programação. Embora seja importante levantar preocupações de forma construtiva, é igualmente vital reconhecer e valorizar o trabalho árduo e o impacto que impulsionam o nosso ecossistema. Juntos somos Cardano. Então, é na linha do que a gente tem comentado com vocês aí. E o Satya, galera, que é um outro desenvolvedor da Fundação Cardano, ele destaca a história dele, que ele começou a desenvolver na Cardano em 2021, desenvolvendo ferramentas em Java, né? E de lá para cá houve um financiamento no Fundo 3 para a construção de um plugin de IntelliJ, que é um editor de código, né, de programação Java, né, da linguagem Java. E ele falou que ele entrou na Fundação Cardano em 2023 e depois disso várias ferramentas, né, que eles chamam de Booksbean Projects, que ele desenvolve, foram evoluídas, como o Yacity Store, que é um indexador de dados da blockchain, o Yacc DevKit, né, que é um ambiente de desenvolvimento em Java ali para usuários dessa linguagem de programação, né? Então ele fala que muito disso é possível graças ao financiamento da Fundação Cardano, pagando ele para ele desenvolver essas ferramentas, né? Então, mais um destaque aí, galera, que a gente não está demonizando a Fundação Cardano, a gente está criticando as coisas ruins que a Fundação Cardano fez e faz, aquela carta, né, que a gente fez um vídeo aqui falando com vocês sobre a denúncia anônima. É necessário a gente pegar ali também críticas que são feitas para que a Fundação Cardano evolua, a gente pegar essas críticas do Charles, rompendo com a Fundação Cardano, enquanto a Fundação Cardano não fazer uma mudança na sua estrutura de líderes e diretores, né? Porque o Charles fala que é o governo da Suíça
que escolhe os diretores da Fundação Cardano. Que loucura, né? E que a fundação poderia sair da Suíça e se alocar em outro país que permita que haja votação para os membros da diretoria dessa empresa, que a Fundação Cardano é uma empresa, né? Enfim. Mas a Fundação Cardano não comenta sobre isso de ir para outra jurisdição e tudo mais. Para eles é muito cômodo, né, galera? Falarem que, opa, não podemos ter votação para os membros da diretoria da fundação porque somos uma empresa registrada em uma legislação que não permite isso. Né? Para eles é muito cômodo quando tem outras alternativas aí para que a comunidade possa votar quem é que vai ser a liderança da Fundação Cardano. É disso que a gente está falando, né, galera? O que mais aqui, ó? A Linda, né, produtora de conteúdo, é o nome dela, tá, galera? Ela escreveu uma carta pedindo desculpa aos membros da Fundação Cardano se eles ficaram magoados pelo que ela tem postado contra a Fundação Cardano. E ela diz que tudo que ela tem falado, né, de críticas em relação ao Catalyst, em relação à Fundação Cardano ter votado no Catalyst com 180 milhões de ADAs e decidido. Né? Ela fala aqui que acredita que a Fundação Cardano deveria votar, né, mas com a quantidade menor de ADAs para não gerar o desequilíbrio de ela decidir quem ia receber financiamento. Ela fala que a proposta dela provavelmente vai receber financiamento no Catalyst. Né? Aqui, ó. No entanto, tenho certeza de que há uma razão pela qual a Fundação escolheu votar em outra proposta ao invés da minha, e tá tudo bem, né? Então, o ponto dela, galera, é justamente a participação desproporcional na Fundação Cardano, e não na Fundação Cardano não ter votado na proposta dela no Catalyst. Né? Que acho que é isso tudo que estamos falando, né, galera? Tem algumas pessoas tentando deturpar as discussões, tentando dizer que o Charles está contra a Fundação Cardano, quando, na verdade, o Charles está contra as coisas erradas que a Fundação Cardano faz, né? Enfim. E a comunidade está por aqui, né? Com as coisas que a Fundação Cardano tem feito aí contra a governança, né? Dizendo eles que são defendendo os interesses da Cardano para que golpistas não recebam financiamento no Catalyst. Mas você podia ter participado com um poder de voto menor, né? É isso que a gente está falando. Essa é a discussão, né, galera? É uma discussão propositiva para o futuro da Cardano, né? Não é uma discussão quanto pior, melhor, né? Nada disso, não é food que nós estamos fazendo, né? Os funcionários da Fundação Cardano estão dizendo que é food, que o Charles está fazendo food. Mas não, galera, o Charles está falando sobre as coisas erradas que estão acontecendo na Fundação Cardano, né? E que já não é de hoje, né? Que é alinhado com o que aquela carta anônima trouxe luz, né? Então, não adianta a Fundação Cardano dizer que nós somos importantes no ecossistema, nós fazemos muitas coisas para o ecossistema, sendo que ela tem defeitos que precisam ser corrigidos. Né? Tá. Então, aqui a Linda fala sobre isso, ela diz que reconhece a força motriz, que é a Fundação Cardano, mas que as coisas ruins precisam ser discutidas, né? Que a gente precisa deixar de personificar as discussões e discutir a melhoria das instituições que tem na Cardano, das instituições fundadoras, do Intersect. E ela conclui aqui, ó, a CF precisa fazer uma declaração e trabalhar com a comunidade. É isso que esse ecossistema merece, né? Então ela fala, não queremos nos livrar da Fundação Cardano, queremos que a Fundação Cardano se adeque às melhores práticas de governança. Né? E aí o MEF, ele destaca o que o Charles falou, que o Charles disse que para ele a Fundação Cardano não refletia mais os interesses da Cardano, e aí que vem, né? A galera não entender a crítica do Charles, né? O que é que o MEF aí, que é da Fundação Cardano, ele falou? Dizer que a Fundação Cardano não faz parte da Cardano neste momento é uma das coisas mais insanas que eu poderia ver na internet. Crítica no Charles, né? É como dizer que você é a A16Z, que é um fundo de investimento em Web3, né? Não mentindo para você, então você não faz parte da internet. Você pode gostar ou não da A16Z, mas eles fazem parte da internet. Galera, o Charles não disse assim, eu estou tirando a Fundação Cardano, não faz mais parte da Cardano. O Charles não é dono da Cardano e o Charles não disse isso. O Charles simplesmente disse que, à luz dos recentes atuações da Fundação Cardano, a revelia do interesse comum da comunidade Cardano, que a Fundação Cardano está se colocando numa situação que ela não representa os interesses da comunidade.
né? O Charles não disse a Fundação Cardano não representa os interesses. Não, ele disse, ó, à luz do que a Fundação Cardano tem feito, né, e do que nós temos de informação de que eles podem votar contra a Constituição, contra o orçamento anual, né, da comunidade, né? Se realmente a Fundação Cardano está trabalhando para isso, ela não estaria refletindo os interesses da comunidade da Cardano. Porque a Cardano é a comunidade. A Cardano não é a Fundação Cardano. A Cardano não é a IOD do Chaves. A Cardano não é a Imurgo. Não, a Cardano somos todos nós. Né? Então, estão meio que tentando deturpar as críticas do Chaves e eu não concordo com isso, tá, galera? O Nicolas Cerny, que também é da Fundação Cardano, ele falou: como alguém pode alegar que outros votariam contra um orçamento comunitário quando o orçamento ainda nem foi publicado? Ele está dando um de João sem braço, galera, o Nicolas Cerny, por quê? Esse orçamento está sendo discutido dentro do comitê de budget do Intersect. Então, toda a comunidade da Cardano está sendo convidada a discutir o orçamento. E aí eles vêm falar, mas a proposta do orçamento ainda não foi publicada. Mas vocês estão participando da construção desse orçamento. Então, vocês estão colocando a insatisfação de vocês quanto ao orçamento. Inclusive, a fundação está pedindo fundos dentro do orçamento. Tá? Então, não é assim que o orçamento não foi publicado. Muito pelo contrário. O orçamento está sendo construído por muitas mãos. Então, Nicolas Cerny, nós somos pessoas instruídas. Isso que você está dizendo aqui no X não é à luz do que realmente está acontecendo. O orçamento ele não precisa ser publicado, né, o orçamento final, a versão final, para que as insatisfações da Fundação Cardano já não estejam sendo colocadas. Né? Então, o Nicolas Cerny continua. Como alguém pode dizer que votaria no orçamento sem saber o que tem nele? Como assim sem saber o que tem nele, cara? O orçamento está sendo discutido pela comunidade dentro do Intersect, do comitê de budget. E aí o Nicolas Cerny fala que isso é perigoso. Né? Então, eles estão realmente agora indo contra o Charles, né? Contra as coisas que o Charles está falando e deturpando o que o Charles está falando. Só que nós, membros da comunidade, somos pessoas instruídas e não vamos cair nessa ladainha aqui que o Nicolas Cerny está tentando dizer que o Charles está apoiando um orçamento que nem foi publicado e que a fundação não poderia falar sobre o orçamento sem ter a versão final dele. Muito pelo contrário, a Fundação Cardano precisa se envolver nas discussões sobre o orçamento, né? E ela já tem dado indícios de que ela não está muito feliz com o orçamento. Tá? Pronto, falei. Vamos lá, o que mais? Saiu aí, né, galera, um post da Fundação Cardano no blog e também saiu um post no fórum da Cardano, onde eles tentam responder algumas das perguntas que a comunidade fez, algumas das coisas que a comunidade tem afirmado. E aí, galera, vamos ler aqui, vamos ler tudo para vocês. Fiquem na live, não saiam da live. Isso aqui é muito importante para o futuro da Cardano, muito importante para vocês saberem o que está acontecendo, as discussões que estão acontecendo, para você tomar um lado também, que é o lado da Cardano, não é o lado do Charles, não é o lado da IOD, não é o lado da Fundação Cardano, é o lado da comunidade, é esse lado que você tem que tomar. Vamos lá.